Acho que a professora Fátima não vai conseguir, né? Acessar agora. Cristina, acho que para a gente aproveitar melhor o nosso tempo, né? Acho que a gente já pode começar. Tá. Fique à vontade. Ok, então vou começar a minha apresentação, né? Meu nome é Cristina Saldanha, eu integro o grupo de pesquisa GPAP da Fundação João Pinheiro, sou doutora em administração. Esse artigo foi elaborado por mim, pelo professor Marcos, que está presente na sessão, e pelo Diogo Oliveira, que ele é graduando do CESAP, que é o curso de administração pública da Fundação João Pinheiro. Então, nesse trabalho, a gente quis acompanhar a trajetória, né, do teletrabalho na administração pública, verificando quais são as tendências da produção acadêmica nacional. Deixa eu só tentar colocar isso aqui em tela cheia, porque está no PDF. Bom, então, a problematização do nosso trabalho foi verificar como que essa modalidade vem sendo, né, desenvolvida ao longo do tempo, porque a gente teve esse boom com a pandemia Covid-19, e o que que seria o futuro do teletrabalho? Então, a gente vai continuar com as modalidades, né, integrais, será redesenhado por formatos híbridos, o teletrabalho, trabalho remoto será consolidado na administração pública. Então, esse que foi as nossas reflexões iniciais. E aí, nesse sentido, a gente concebeu esse problema de pesquisa que seria, né, quais são as principais tendências temporais e temáticas sobre teletrabalho nos últimos 20 anos. E aí, no caso, a gente fez um referencial teórico aqui de forma sucinta. A gente traz o conceito de teletrabalho, que seria, né, essa realização de atividades laborais fora da sede física das organizações públicas, por intermédio das tecnologias de informação e comunicação. E aqui a gente também tentou diferenciar, porque o teletrabalho é mais abrangente, não compreende somente trabalho em casa ou home office, mas também o trabalho em ambientes externos, né, escritório satélite, espaço de coworking, por aí vai. E aí a gente tentou manter o referencial teórico pensando também nessa trajetória histórica. Então, a gente tem, né, primeiras iniciativas percursoras de teletrabalho, como casos isolados em algumas organizações públicas, tendo como ponto de referência a SERPRO, como um estudo de caso, ou então trabalhos que tentam investigar de forma comparativa aquilo que ocorria nas organizações privadas com as organizações públicas. Tivemos alguns marcos interessantes, como em 2011, que teve, né, a consolidação no CLT, que equiparou os direitos, e com a pandemia Covid-19, teve essa preocupação de criar uma normativa generalizada que pudesse ser aplicada em todas as organizações públicas. Aí, em termos de métodos, a gente, né, por ter feito uma revisão da literatura, a gente fez uma revisão tanto bibliográfica quanto bibliométrica. Então, a natureza da pesquisa ela é descritiva e ela segue né, um perfil tanto quantitativo quanto qualitativo, justamente por ter tido essas duas percepções. E em relação à parte bibliométrica em específica, a gente aplicou a técnica da copalavra, que era ver essa associação entre os termos, né, dentro de um mesmo trabalho. E a nossa análise, a gente norteou ela com base nesses três marcos temporais. Então, o T1 foi justamente esse trabalho durante a pandemia Covid-19, então, teve essa intensificação tanto na parte empírica, né, tanto na parte teórica. No T2 seriam os trabalhos pré-pandemia, ou seja, como que estava, né, essa percepção do teletrabalho antes da Covid. Então, tinha essas iniciativas isoladas, né, pouco disseminadas na administração pública, e no pós-pandemia, que é o momento vigente. Então, a gente tem essa questão das práticas bem-sucedidas de teletrabalho, uma preocupação com a gestão da qualidade, do desempenho dentro dessa seara aí de trabalho remoto. E aí, aqui eu não vou citar tanto porque é mais os procedimentos de pesquisa, só vou mencionar um pouco os critérios que a gente utilizou. A gente utilizou um único banco de dados, que foi o Periódicos CAPES. O recorte que a gente escolheu foi, no primeiro momento, 2005, que foi as primeiras iniciativas, até março de 24, que foi né, agora, né, nesse ano. E dois tipos de descritores, que é um grupo relacionado ao teletrabalho, um outro grupo relacionado à administração pública. Aí, na análise, a gente fez um pré-processamento, onde a gente colocou essa frequência relativa do termo, que seria quantas vezes aquele termo aparece num texto, e aí foi nesse percentual de 0,25. A gente utilizou o Voz Viewer para fazer a formação dos clusters de palavras, e a interpretação eu vou mostrar um pouquinho agora na análise de resultados.
Então, em termos quantitativos, a gente, né, não tem como fugir disso, que o boom das publicações foi nesse marco T1, com 18 publicações no total de 30 que a gente localizou. A gente identificou alguns trabalhos, sim, no pré-pandemia, e aí a gente também colocou como pré-pandemia, às vezes, algumas publicações de 2020, porém a pesquisa em si, né, a coleta de dados, aconteceu anteriormente. E pós-pandemia, a gente identificou ainda poucos trabalhos assim que pudessem falar qual que é o futuro, né, dessa modalidade. Eu acredito que a partir de agora a gente vai avançar um pouco mais nesses trabalhos. Em relação aos temas transversais, a gente identificou 6 temas, e dentre esses 6 temas, a gente pode colocar 2 categorizações. Temas que são relativos estritamente à própria configuração da atividade laboral em teletrabalho, então temas ligados à tecnologia e inovação, à gestão remota, à flexibilidade, ou então temas ligados aos servidores públicos, funcionários públicos em teletrabalho. Então, preocupações ligadas à saúde, a bem-estar, o perfil dos teletrabalhadores, né, pessoas com deficiência, mulheres, né, questão do etarismo. Então, se esses profissionais estão sendo atendidos em suas necessidades, né, pessoais e profissionais nesse regime de teletrabalho. Com relação aos clusters de palavras, então a gente identificou 4 clusters. O primeiro cluster vermelho, ele é bem coincidente com o contexto da pandemia. Então, aqui temos preocupações em relação à mudança na lei, em relação à questão de criar medidas e escalas para mensurar o teletrabalho. O outro cluster, que seria o azul, seria mais relativo à gestão remota, né, do teletrabalho, a questão de preocupação com o tempo, com pessoas. Então, seriam mais questões pertinentes a essa modalidade, como ela está funcionando e sendo operacionalizada. Na sequência aqui, a gente pode pegar o cluster amarelo, que aí vem muito forte essa questão do gênero, né, das mulheres em teletrabalho, conciliação das esferas domésticas e profissionais, qualidade de vida e por aí vai. E em relação, em específico, à qualidade de vida e saúde mental, foi o cluster verde, né, que aí a gente tem esses desafios psicossociais em função da época do isolamento social, como que foi isso, e como que isso está sendo tratado agora. Então, isso também é uma investigação futura e de pesquisa que a gente pretende analisar. Então, em termos de considerações finais, a gente detectou que o marco T1 foi completamente, né, verificado, porque a gente viu que os interesses de pesquisa foram, de fato, né, direcionados por essa questão da realidade empírica, tá tendo esse interesse, né, cada vez mais convergência. Já o marco T2 e o T3 verificaram parcialmente, primeiro em função, né, a quantidade enxuta de publicações que coincidiram com esses marcos, e também porque são questões que estão sendo ainda investigadas. No passado, a gente verifica que são práticas isoladas, e no marco T3, eu acredito que aí futuramente a gente vai poder avançar um pouco mais. Aí a gente teve essas limitações de pesquisa, que foi utilizar um único banco de dados, que acaba que vários artigos indexados em outras, né, repositórios não foram contemplados na nossa revisão. A gente utilizou descritores muito amplos, né, e genéricos, por exemplo, em relação somente ao teletrabalho ou somente à administração pública. Isso pode ter eliminado alguma experiência na gestão pública local, municipal, por exemplo, que foi uma lacuna muito forte que a gente não conseguiu identificar, e outros trabalhos também internacionais não apresentam tanto como que é o teletrabalho em prefeituras, em específico de pequenos municípios. E aí, em relação a futuras pesquisas, a gente, né, sugere reproduzir esse estudo, né, futuramente, assim, pensando nesse leque pós-pandemia, principalmente, e utilizar o que a gente encontrou nessa pesquisa por uma pesquisa empírica, né, que é o nosso objetivo também enquanto grupo de pesquisa. Isso aqui foram algumas das referências que a gente utilizou, e a gente agradece aí a atenção e aguardamos aí as considerações em relação ao nosso trabalho. E muito obrigada pela atenção de vocês. Perfeito. Obrigado, Cristina. Algum colega quer fazer inicialmente alguma contribuição em relação ao trabalho? Então eu começo. Eu só ia comentar uma questão, tá, ainda no âmbito do nosso grupo de pesquisa, e uma das questões que a gente também está mapeando proximamente é que algumas experiências de teletrabalho na administração pública, que até então estavam sendo exitosas, a gente está vendo um retrocesso. Então, algumas instituições públicas e algumas organizações públicas
estão voltando atrás em algumas práticas de teletrabalho. E a gente ainda não viu nenhum tipo de relato sobre isso na literatura nacional. Então, é um outro campo que também a gente deixa em aberto. Se algum colega tiver algum conhecimento ou quiser colaborar conosco, será muito bem-vindo. Obrigado. Silvia? Não especificamente sobre o tema que o professor Marcos colocou, mas é mais uma curiosidade, né? Porque dentre esses temas transversais que foram analisados aí, como é que esse fator de saúde e bem-estar tem sido considerado nessas políticas de gestão, no caso do servidor, né? Como é que essas lacunas estão sendo preenchidas para que possa garantir melhores condições aos servidores? Porque eu acho que isso é um grande desafio, né? Nessa questão do trabalho remoto, no caso, né? É sim, isso é Excelente. um dilema que a gente discutiu bastante, né? Porque o que aconteceu? Durante a pandemia houve essa preocupação muito intensa, né? Com a questão de isolamento social, saúde mental. E agora a gente está percebendo um retrocesso, inclusive, né? Assim, pensando na gestão pública em algumas localidades, né? No caso, a gente está em Minas Gerais, a gente está percebendo um pouco dessa dificuldade de como que, né, a gestão governamental, né, assim, está lidando com isso, né? Então, assim, está sendo uma discussão, inclusive, né, os servidores entraram aí em greve, alguns, justamente por retrocesso, né, de vamos tirar do teletrabalho, como que isso vai funcionar, mas aí, né, alguns trabalhos que a gente já está acompanhando, né, depois do nosso estudo, já tem essa questão, né, de uma escala, pensando, né, nessa dimensão da saúde mental em específico. Eu acredito que já no ano que vem a gente vai ter um compilado bem melhor, né, pensando nessa questão pós-pandemia, como que isso perpetuou, porque a maioria dos estudos é a questão de saúde mental durante a pandemia, que de fato é um contexto totalmente atípico, então não dá para avaliar em termos de institucionalização do teletrabalho pensando nesse aspecto. É interessante também o que me ocorreu, porque assim, isso afeta a ponta, né? A prestação do serviço lá no final, que é a administração pública, o sentido dela existir, dela bem funcionar essa máquina, é que a efetividade, que o servidor consiga atender a necessidade da população, né? Então, é necessário que a gente tenha essa questão da saúde mental do servidor bem amparada, e esse estudo de vocês é importante nesse ponto bem escrito. Eu dei uma lida no material porque eu me interessei muito nessa questão. Então, eu acho que vale se despertar esse sininho para que comece realmente a ter material que atenda a essa expectativa, né, de estudo. Parabéns pela escrita. Nós aqui agradecemos a contribuição e o grupo está aberto aí a todas essas sugestões, porque realmente esse lado sempre ele se remete à pandemia como se fosse o mote principal para essas questões relacionadas ao teletrabalho e como se ele fosse isolado das questões de saúde mental do servidor público e dificilmente, pelo menos do que a gente tem visto, fazem a conexão com o melhor atendimento ao servidor ou com a qualidade do gasto no serviço público, uma vez que o teletrabalho, sob determinadas circunstâncias, ele traz uma economia de recursos. Então, os nossos estudos estão verificando essas lacunas e a gente espera prosperar com a ajuda de vocês. Muito obrigado. Beleza. Mais alguém? O Marcos Vinícius e a Cristina trouxeram exatamente o ponto que eu ia levantar. O meu órgão em específico encerraram esse mês o teletrabalho sob o argumento de que o distanciamento entre os servidores, essa desvantagem, né, que efetivamente a gente entende como desvantagem, né? Um dos primeiros vídeos que a gente ia colocar aqui, o estudo falava sobre isso, sobre essa desvantagem. A gente entende como uma desvantagem, mas sobre a ideia de que esse distanciamento está gerando problema na cultura organizacional do órgão. E a primeira coisa que eu fiz questionar foi, mas de onde veio isso? Entendeu? Porque medir produtividade do serviço público já é uma dificuldade monstruosa. Você vai medir prejuízo à cultura organizacional. Eu achei isso assim, né, meio distante. E quando eu recebi ali os artigos, né, da sessão, eu falei, é isso. Vou tirar, vou beber da fonte, né? Vou perguntar lá para o pessoal. A gente já responderam, né? Mas assim, vocês também lançaram no trabalho de vocês uma revisão internacional, né?
E ali parece que trabalhava um pouco mais com a questão do órgão em si, né? Ali nos resultados, adjacências, a gente teve alguma coisa nesse sentido de um prejuízo efetivo ao órgão? Não sei, tô trazendo aí para debate. Acaba assim que o teletrabalho, cada, né, gestão governamental está lidando de uma forma. Tem gestões mais receptivas ao teletrabalho, outras menos receptivas, né? Você relatou uma que não é, aqui em Minas também não é muito. A gente está tendo um caso assim de existir um constrangimento porque, né, vamos supor assim, a direção maior não é tão favorável ao teletrabalho, aí acaba que os gestores, né, também não são. E aí fica só que ao mesmo tempo o servidor está contra isso, então fica essa dinâmica, né, um pouco disfuncional. Em vez das pessoas tentarem verificar se de fato o teletrabalho é produtivo, caímos até em certo estereótipo, até em algum preconceito, né, em alguns casos ligado assim a o servidor em teletrabalho não está trabalhando, né, está ocioso em casa, e não, né, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tem que ver a entrega, o resultado, como está acontecendo isso. E é uma dinâmica que a gente está lidando aqui, por exemplo, né, no nosso contexto local aqui. Então, aí, por isso que é interessante que a nossa pesquisa identificou, assim como pesquisa internacional também, lacunas em gestões específicas, né, porque cada realidade é uma. Então, a gente tem vamos supor, agora temos as diretrizes generalizadas para o teletrabalho, já mais consolidadas, porém isso ainda não está engatinhando, né, em termos, né, de aplicabilidade prática. Aí agora vai ter um ano pós aí que está, né, pandemia, vamos ver como que vai acontecer em 2025, para ver se vai vigorar ou não, né, mas enfim. E se a gente Perfeito, então, pensar, né, que a cultura nas organizações ela vai sendo institucionalizada aos poucos, falar que depois de 2 anos a cultura já se modificou, ela pode até ter algum tipo de modificação, mas a gente tem que pensar melhor os estudos e práticas para que a gente possa, né, Anderson, pensar melhor as formas de ajustar esses procedimentos para que isso possa se amalgamar na cultura ou na contracultura, né? Porque elas vão conviver dentro dessa dinâmica. E quando a Silvia chama a atenção da saúde mental, é, essa transversalidade da ação junto com a entrega do serviço público e da qualidade do gasto sob a perspectiva da transparência do cidadão, elas não são indissociáveis. Então, as pessoas vão tratando do assunto de uma forma muito distante. E o que a gente vai perceber, e mesmo na literatura internacional, cada vez mais a dinâmica da transversalidade dessas ações é que tem que ser pensada. E eu acho que o mérito do estudo está muito mais em trazer indagações do que trazer respostas. Mas a prática do que a gente tem visto no serviço público brasileiro, e a Cristina salientou muito bem, é justamente essa aversão, um certo preconceito que ele teve que ser feito por uma questão emergencial, mas ele ainda não foi sedimentado no plano das ideias e muito menos sobre essa perspectiva ou cultural, ou de saúde mental, ou do atendimento ao cidadão, ou à qualidade do gasto. Daí essa nossa indagação e essa nossa dinâmica de estudo. perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. Eu estava lendo, né? Vocês, ficção teórico, estabeleceram lá os 3 marcos bem definidos. O boom, centraram tudo, assim, a maioria dos estudos, né, são centrados na época do período pandêmico. E aí eu comecei a fazer umas análises e com relação aos temas transversais que vocês também trataram no artigo. E deu para fazer essa diferenciação se no começo da pandemia a gente tinha mais estudos voltados ali sobre tecnologia de informação, inovação, e já no final estavam mais preocupados ali com a saúde, com produtividade. Deu para, mesmo que de forma adjacente, deu para pegar isso no estudo de vocês ou eu fui longe demais? Não, mas dá para fazer essa análise, sim, porque o que acontece? Alguns estudos meio que aproveitaram o gancho da pandemia. A coleta, igual eu mencionei, a coleta de dados foram feitas em outro contexto, mas como casou com a pandemia, então a pessoa meio que colocou a pandemia na análise, mesmo, né, não sendo o foco original do trabalho. Então, sim, deu para reparar essa questão. Então, a pessoa às vezes tinha um artigo que queria colocar governança digital, por exemplo, né? E aí aproveitou o gancho da pandemia para analisar isso.
Então, é uma questão que foi interessante, porque assim, eles tinham uma ideia, você, ó, tanto que é importante a gente investir na digitalização, porque tem esse contexto aqui que surgiu do nada. Então, a pessoa meio que aproveitou o gancho, né, no estudo dela. Então, a gente teve esses trabalhos. Então, daria também para destrinchar, né, mais no artigo. É claro, a gente tem uma limitação aí, né, de palavras e quantitativos, mas assim, Sim, sim. né, dá para fazer uma análise e dá para viajar, né, na análise. Isso aí, se a gente tivesse espaço, a gente com certeza voava. Mas não tem dúvida, né, que a gente verifica, Anderson, a questão da tecnologia da informação, essas áreas foram as pioneiras, e elas se mantiveram, se fortaleceram ao longo da pandemia. Nós vemos áreas como a justiça, que, principalmente para a ideia do processo digital, eles avançaram no sentido da ideia, né, do teletrabalho, mas, curiosamente, é o pessoal que também está voltando atrás e a gente não sabe muito bem por quê, porque, né, dentro da organização do processo de trabalho, esse é um outro viés que é muito pouco tratado, né? Como é que é o processo de trabalho do servidor público e como é que ele está em teletrabalho, auxilia ou não na produção de serviços, é que a gente precisa refletir mais e principalmente a partir do estudo um pouco mais longitudinal para saber se essa institucionalização da área levou a outros impactos, por exemplo, ao tipo de vínculo do servidor com o trabalho e com a própria instituição. Então, acho que são caminhos aí, tem uma leitura mais cuidadosa dos artigos, pode trazer dentro da pesquisa. Perfeito. Anderson, a gente pode passar o trabalho de Renato, Onde há fumaça, há fogo. Renato, você, desculpa, já estou aqui falando. Você prefere apresentar ou o vídeo? Pode passar o vídeo, porque foi o Renan mesmo quem fez a apresentação. Ei, Anderson, posso passar? Perfeito, Silvia. Pode sim. Perfeito. Boa tarde, boa noite a todos. Eu me chamo Renan e vou apresentar para vocês esse artigo intitulado Onde há fumaça, há fogo, validação de escala de propensão a ações corruptas em agentes públicos. Esse artigo foi escrito pelo Renato Fabiano Sintra, Tadeu Gandolfi Koch, Renan dos Santos Dias e pelo Ivano Ribeiro. Bem, a corrupção é um problema que afeta a sociedade Silvia, em níveis e em diversos. não está caminhando, né, os slides. Eu posso tentar daqui do meu computador, ver se a gente consegue, talvez seja internet, né? Ah, por favor. Então, Anderson. Deixa eu entender. Segundo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu me chamo Renan e vou apresentar para vocês esse artigo intitulado Onde há fumaça, há fogo, validação de escala de propensão a ações corruptas em agentes públicos. Esse artigo foi escrito pelo Renato Fabiano Sintra, Tadeu Gandolfi Koch, Renan dos Santos Dias e pelo Ivano Ribeiro. Bem, a corrupção é um problema que afeta a sociedade em diversos níveis e em diversas partes do mundo. É diante dessa realidade que essa pesquisa visa validar um modelo que capte a propensão de agentes públicos à corrupção, utilizando para isso a análise fatorial confirmatória. A pesquisa ela foi aplicada em um órgão público federal, portanto de abrangência nacional, e a grande questão que se busca responder com a pesquisa é quais variáveis intrínsecas e extrínsecas se agregam ao modelo de propensão a ações corruptas em agentes públicos. Com isso, o estudo amplia a compreensão sobre as motivações que levam à corrupção e oferece um modelo que pode ser usado como ferramenta preventiva por gestores
servidores públicos. A fundamentação teórica parte da exploração do conceito e das teorias sobre a corrupção. E uma das grandes dificuldades percebidas de se pesquisar sobre o tema decorre da amplitude que esse termo corrupção possui. E neste trabalho, a corrupção ela será entendida no sentido de utilização abusiva de um cargo, emprego ou função pública para oferir vantagens pessoais e ilícitas. A corrupção ela é explicada na literatura a partir de diversas teorias e sob diversas perspectivas diferentes, em níveis individual, organizacional, social. E a teoria da correlação, por exemplo, ela analisa a corrupção sob todos esses níveis. É justamente por isso que essa pesquisa ela se alinha à teoria da correlação, pois ela combina fatores intrínsecos e extrínsecos relacionados à propensão a ações corruptas, como, por exemplo, os fatores autocontrole, identidade moral e liderança ética, como influências no comportamento corrupto. Foram identificados em pesquisas anteriores 10 motivações para práticas de atos de corrupção, que foram o desengajamento moral, culpabilidade, autocontrole, identidade moral, cultura ética organizacional, liderança ética, comportamento antiético, percepção sobre salários e benefícios, propensão ao risco e traços de poder. A metodologia seguiu uma abordagem quantitativa, com base na aplicação de um questionário que incluiu 93 assertivas em escala Likert de 5 pontos para medir as variáveis intrínsecas e extrínsecas. Os dados foram coletados de 426 servidores públicos e, para a análise fatorial confirmatória, foi utilizado o software Smart PLS. O protocolo da pesquisa foi cadastrado na plataforma Brasil e devidamente autorizado. No quadro 3, a gente apresenta as escalas utilizadas no instrumento, com cada uma das 10 variáveis e os respectivos autores que serviram de fonte para a construção desse modelo. Logo abaixo, a gente apresenta como exemplo a variável identidade moral e as respectivas assertivas que compõem essa variável. E, embora a análise inicial tenha considerado esses 10 construtos, após a análise fatorial confirmatória, apenas 8 deles foram mantidos, com um total de 33 variáveis observáveis. Os construtos desengajamento moral e cultura ética organizacional foram excluídos porque não agregaram ao modelo final. Quanto aos resultados, a gente pode observar do lado esquerdo, na tabela 1, a representação da validade convergente do modelo, na tabela 2, a validade discriminante do modelo, e na figura 2, do lado direito, nós temos o modelo de propensão a ações corruptas em agentes públicos. No centro da imagem, nós temos a propensão à corrupção ligada a cada uma das 8 variáveis validadas. Estas, por sua vez, ligadas a cada uma das suas respectivas assertivas. Esse, portanto, é o instrumento final validado, após a aplicação da análise fatorial confirmatória, com todos os itens com as cargas fatoriais que agregaram aos respectivos construtos e seus coeficientes de caminho. Então, baseado nos resultados, a gente apresenta os fatores com maior impacto na propensão a ações corruptas de agentes públicos, merecendo destaque a liderança ética, seguida pela propensão ao risco, percepção sobre salários e benefícios, traços de poder, tomada de decisão sobre o comportamento antiético, falta de autocontrole, identidade moral e culpabilidade. Observa-se que os 4 primeiros fatores são todos extrínsecos, seguidos pelos fatores intrínsecos.
A validação desse modelo, portanto, ele mostra que é possível medir a propensão à corrupção, o que acaba se tornando uma ferramenta útil para gestores públicos identificarem pontos de vulnerabilidade na administração pública. Por fim, o modelo final ele foi composto então por 8 construtos validados com 33 perguntas, podendo ser utilizado em diferentes órgãos públicos. E o estudo oferece assim, uma contribuição relevante, validando o instrumento que pode ser usado na prevenção de ações corruptas. E como recomendações para futuros estudos, a gente destaca a possibilidade de se ampliar a amostra, se investigar particularidades locais, testar mediação e moderação de variáveis e, principalmente, colocar o instrumento à prova na prática por meio de experimentos de campo. E, para finalizar, nós agradecemos pela atenção de todos e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas ou contribuições. Parabéns, Renato, os demais autores pelo trabalho. Chamou muita atenção o seu trabalho, né? Como eu falei, eu trabalho, tento, né, trabalhar e pesquisar na área de governança pública, parte de controle. Chamou muito minha atenção o seu trabalho, porque eu estou há 12 anos na atividade de corregedoria e você trouxe ali apontamentos que assim, trazem esses construtos, né, essas variáveis, e que a gente normalmente sente convivência, né, que você trouxe como uma validação dentro de uma validação na base teórica. Mas antes de eu fazer algumas perguntas, alguns apontamentos, alguém tem alguma pergunta para fazer para o Renato? Eu fiquei curiosa com a questão dos resultados dele, assim, que eu achei muito interessante o trabalho dele, principalmente essa questão de você reaplicar uma escala para verificar a propensão de ações corruptas, né? Quase um artigo TE aplicado, achei bem legal. Só que, assim, o que eu reparei, né, porque ele separou as variáveis, né, extrínsecas e intrínsecas. Então, tipo assim, a intrínseca deu, né, um valor menor. Mas aí eu fiquei pensando assim, quem, vamos supor, vai preencher, né, o survey, o questionário, a escala, será que não tem uma certa subjetividade nesse valor intrínseco aí? Porque aí a pessoa pode proferir a menos, né, do que um reflexo, vamos dizer, mais concreto da realidade. Então, porque o extrínseco é mais fácil apontar, por exemplo, questão de salário, tá ali, né, é dado para a gente, não tem o que fazer. Agora, essa parte mais de comportamento ético, isso daí a gente recai na subjetividade. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante para análise até descritiva, pós a coleta, né, de dados, assim, né? Se for depois aplicar para mais organizações e fazer esse comparativo. Então, eu queria saber um pouco mais dessa questão, né, do preenchimento e como que é dada, principalmente essa parte das variáveis intrínsecas, né? Mas Obrigado, Cristina, pela pergunta. Eu acho que a sua observação foi uma observação muito importante. Eu acho que vai, inclusive, ajudar a gente a refletir sobre isso. Antes também de responder, eu gostaria de contextualizar um pouquinho o estudo, né? A gente começou o estudo, primeiro que um orientando nosso do mestrado profissional, ele queria entender o que o motivava o agente da PRF a ter um comportamento corrupto, né? Porque como ele queria poder evitar isso antes de cometer o comportamento ou colocar ele sob supervisão ou colocar em algum no administrativo e não no ostensivo. Essa foi a primeira motivação. E aí, na época, a gente não conseguiu coletar uma quantidade suficiente de respostas, acho que foi 175 respostas, e a gente fez só teste de hipótese. E aí foi a necessidade de separar
as motivações, e aí a gente validou as hipóteses baseadas nessas 10 escalas mesmo, né? Então, salários e benefícios não tinha, aí a gente procurou uma escala por conta disso. Na época não foi significante. E aí, quando entrou outro orientando nosso, que aí já era da Polícia Federal, aí a gente falou, não, agora a gente tem uma nova oportunidade para aumentar o N desse estudo, e aí a gente conseguiu liberação. Tanto é que esse estudo é só com o resultado dos agentes federais. Então, assim, e aí são praticamente 10 mil, mais de 10 mil policiais federais no país. 426 responderam, então dá uma taxa aí nem de 1%, né? Não, nem de 10%, tá? 4% de respostas. Portanto, E aí, a gente também, quando a gente foi analisar, a gente partiu da premissa, né, principalmente aquela que o Patrus, ele fala que 100% das pessoas vê ou já viram corrupção no serviço público, mas menos da metade assume que é corrupto, ou nem a metade assume que é corrupto. Então, como é que tem 100% que já viu e 50%, ou seja, ou tem gente que está fazendo e mostrando para todo mundo, ou tem uma mentira no que eu vejo e no que de fato eu faço. Né? Então, a gente sabe que existe isso. E na hora que você levantou isso, é bem isso. E aí a gente queria uma explicação mais plausível, a gente não conseguiu mesmo. Acho que agora o seu comentário, que é mais fácil eu apontar, que é extrínseca, do que eu me avaliar, né, que é intrínseca. Então, e aí, em cima disso, também a gente parte da premissa que os 4% que responderam ou que se propuseram a responder também tem uma inclinação contrária à corrupção, né? Porque ele falou, não tem problema, eu respondo o questionário, eu não tenho, né, não devo, não temo, né? Então assim, parte de uma premissa que são as pessoas de ficha limpa de olha de uma instituição que tem um respaldo. Então tem essas características também. Só que como é oculto, como a gente não identificou os autores, como a gente não sabe se eles sofreram processo igual da corregedoria, a gente não sabe se foi, então a gente são ilusões, são, né, que a gente não consegue muito cravar, a gente consegue só inferir algumas coisas. Que a ideia agora são os próximos passos. A gente já voltou naquele estudo de hipótese e incluiu essa base para rodar o de hipótese, então ele ficou melhorado. A gente agora vai rodar esse com a hipótese de duas instituições, né, que é a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. E a ideia agora é a gente tentar, a partir de novos estudos, né? Acho que o Anderson, da Corregedoria, pelo que eu li lá, você dá PRF, se não me engano, né? Salvo o melhor juízo. A gente quer agora acessar as corregedorias e fazer o seguinte: eu quero criar um termômetro, né? Eu vou lá, faço os agentes responderem e vou lá e meço a quantidade de processo que eles, ou PAD, ou advertência, ou não sei o quê, e aí eu aproximo o meu modelo e falo se eles estão, se ele está conseguindo captar essa propensão ou esse reflexo da corrupção, porque eu não quero depois, eu quero que o meu modelo seja um termômetro, né? Seja, eu acho que está com febre porque vai ter uma ação, mas eu não quero, depois que a ação cometeu, eu quero saber o que levou ele. E aí a gente vai fazer agora um experimento, que é o trabalho do Renan, enquanto o orientando meu, do mestrado, ele vai fazer um experimento com liderança ética a partir do storytelling, né, de como você conta uma história que envolve, mas já para o campo mesmo. Então a gente está já modelando isso para ele qualificar, no sentido da gente dar um passo mais além para chegar, quem sabe, nesse termômetro. Mas a gente porque principalmente assim, não é abaixo, é um tema que arrepia todo mundo, é um tema que o pessoal fala, eu vou responder, ele já vai me vigiar, né? Então a gente tem várias coisas que atrapalham em relação a isso. Mas a gente vem conseguindo dar alguns avanços, né, em relação a isso, e eu acho que está ficando mais lúcido, é o que o Anderson falou. As coisas que a gente vê na prática, a gente consegue aproximar muito da teoria,
mas a gente não consegue ainda definir se vai ter uma propensão ou não. Então, o que a gente quer é isso. Quem sabe até a ideia de um mestrado profissional aqui é que chegue um instrumento e ele vai, antes de entrar no concurso, ele vai responder e vai falar, cara, esse cara aí você tem que ficar de olho nele porque ele não é flor que se cheira, né? Ou seja, ele tem fumaça ali que vai virar um fogo daqui a pouco. Então, basicamente é isso. Renato, eu ia justamente perguntar se vocês iam fazer alguma comparação com o PAD ou com algum tipo de registro formal, porque tem um artigo no primeiro número da RAP de 23, que está tratando disso, que a gente fez com PAD de universidade. E os números são irrisórios, baixíssimos, porque as formas de desenvolvimento disso dentro dos órgãos públicos, principalmente com o label corrupção, é muito complicado. Então, uma sugestão que eu ia fazer para o seu grupo é procurar também as métricas internacionais que indicam isso. Então, por exemplo, você está vendo isso na polícia e vê, então, as dinâmicas que ocorrem em outras polícias no mundo. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem isso mais bem registrado, seja a denúncia do cidadão, seja a denúncia da corregedoria interna, e aí vai te dar um parâmetro que você pode utilizar aí com suas métricas em termos de espelho. Fica aí uma sugestão. Fiquei bem curioso com o seu, porque tem muito também dessa dinâmica dos termômetros internacionais, tipo Anistia Internacional, Transparência Internacional, perdão, que tem algumas questões, mas elas são mais difíceis de você utilizar, porque elas tratam de outro tipo de foco, um outro tipo de conceito de corrupção. Eu acho que essa do policial, se você pegar na literatura policial internacional, vai te ajudar imenso. Fica a sugestão. Professor, eu já anotei aqui, eu acho que isso, e é uma das causas que a gente foi para a segurança, não só pública, não só porque a gente queria medir, mas é porque, ou porque aconteceram os alunos, é porque historicamente a corregedoria deles é uma corregedoria que já está implantada por uma longa data, né? E aí a gente vê isso que o senhor falou aí, é totalmente. Eu fui na UFGD aqui, fui na corregedoria conversar com a UFGD, tem 40 casos ao longo de toda a história da UFGD. Então, assim, a gente percebe que não tem um N ainda, né, um número amostral. Por quê? Porque existe uma negligência, né? Existe o passo pano, né? É porque hoje eu processo o meu colega, amanhã meu colega me processa. Então, assim, a gente sabe que tem esses termos. Por isso que a gente quer tentar ampliar, mas assim, é bem complicado isso em questão do N. Por isso que a gente também, outra tentativa que a gente estava tentando é assim, o cara respondeu um processo, eu vou lá e vou tentar entrevistar ele. Mas é assim, a gente vai tentar 100 e vai conseguir talvez 5, 10. Então, talvez o experimento, nesse primeiro momento, ele vai elucidar um pouco mais algumas questões e depois a gente consegue já começar a equilibrar, né, a tratar um pouco melhor isso. E a questão do internacional é sempre importante a gente integrar isso, até porque senão fica uma pesquisa que é publicada só aqui. Perfeito. Novamente, te parabenizar agora por um ponto específico. Agora que a gente sabe quais são os órgãos, né? Eu tinha né, um fiozinho ali de proximidade com a minha corregedoria. Mas agora eu te parabenizo mais ainda, porque entrar, entendeu, nesse assunto dentro de uma instituição de segurança pública é complexo. É muito complicado, né? A gente, infelizmente, ainda não se abre ao estudo, à academia. E quem dera a gente consiga realmente um modelo preditivo aí para ser aplicado ainda na academia, né, na entrada do futuro policial. E aí essa questão da vivência que me chamou a atenção mesmo foi a questão da propensão de risco. A Polícia Rodoviária Federal, há algumas décadas, a gente usava muito a história da teoria da cultura organizacional, né? Todo mundo no geral, a impressão geral é que as pessoas eram corruptas. E aí a gente teve sim a gente não vou saber explicitar agora a quantidade
de demissões por corrupção nos últimos anos, mas, assim, no geral, são milhares, passam de 1.000. Assim, hoje em dia a gente está com quantidade de casos menores. Pode ver que hoje em dia praticamente a gente não está tendo muita operação. Tivemos até ontem um ano de prisão, né? Mas, assim, no geral, eu acho que essa ideia de se eu fizer errado, vou me pegar, já tá um pouco já cristalizado dentro da própria instituição. E foi validado, né? Essa ideia que você trouxe, o conceito foi validado. É isso aí. Parabéns. E é legal também quando você vê todas as questões que assim, vão dando insights para a gente fazer. Então, assim, a questão de se eu souber que eu estou sendo vigiado, eu tenho um comportamento diferente. A questão da liderança ética é a que melhor explica. Então, se eu tenho lá, igual a gente fala mesmo, a gente começa a ver os casos de PA, de processo, se está um na viatura e os três, é os três, não é só um, não. Porque se tiver um que não é a maçã podre, né, da teoria lá, ele consegue segurar os outros dois. Então, tem várias coisas que a gente vai ver. A questão também da culpabilidade. Se você jogar a responsabilidade, né, conseguir entrar na cabeça deles e falar assim, ó, né, vocês têm que ter responsabilidade sobre o serviço público, vocês têm que servir um serviço de qualidade, né, e entrar na cabeça do policial, certamente ele vai lembrar aquilo, ele não vai fazer uma coisa errada, ele não vai... Então, assim, são ações que a gente vai vendo, por isso que a gente quer por experimento agora e fazer a partir do storytelling, que são um jeito de você contar uma mensagem de uma forma mais atrativa, tendo um herói, tendo um vilão, tendo não sei o quê, para ver como é que a gente vai ver o comportamento dele na prática sobre aquele aspecto de uma tentativa de ações desviantes. A gente nem quer mais chamar de corrupção mais, porque é uma ação desviante, né? Pode ser um ato grave, mas pode também ser um ato leviano. Então a gente quer medir essa intensidade, porque o termômetro ele vai pegar isso, ele vai pegar uma febre leve, ou não febril, mas também uma hipotermia, mas também vai pegar uma febre alta. Então é isso que a gente quer tentar incorporar no modelo, né? Mas eu acho que a gente vai ter ainda um bom caminho aí, pelo menos uns 4, 6 anos de pesquisa. Perfeito. O papo, né, a discussão está boa. E a gente tem mais o artigo do Jerônimo. Questionei brevemente a necessidade de passar o vídeo da colega, da professora que não está presente. Me falaram que pode passar, que é para passar o vídeo dela também. Então, Renato, a gente agora encerra a discussão e a gente parte para o artigo do Jerônimo. Pode ser, Silvia? Sim, eu passo aqui ou você pode compartilhar? Eu acho que eu estou com algum problema. Tá, eu passo sim. Tá bom. Vocês se importariam de eu apresentar? Pode Sem ficar? problema nenhum. Fica à vontade, Jerônimo. Seria eu mesmo agora, né? Tô mudando a vídeo de ninguém, não. Isso, agora você comanda. Tá bom, ok. Vou compartilhar aqui a tela. Só um segundo, por gentileza. Desculpa, Tato, já tinha falado no início, né, que queria apresentar. Eu é que me adiantei aqui. Não, sem problema. Deixa eu trocar aqui. Tem dois monitores. Eu acho que esse aqui não vai ficar muito legal. Vocês estão vendo o slide? Sim, sim. Ok. Bom, primeiramente, eu sou Jerônimo. Gostaria de agradecer a oportunidade. Só colocar o meu tempo aqui para não me perder. Eu vou falar então sobre planejamento de longo prazo e políticas sociais globais, a partir de uma análise exploratória dos planos federais brasileiros, à luz dos referenciais internacionais. Esse trabalho foi construído em parceria com o professor Antônio Lenski, da Unesp, e com o meu orientador, o professor Fernando Coelho, da Universidade de São Paulo, onde eu pesquiso planejamento público de longo prazo no Brasil. Então, esse é um recorte da minha dissertação de mestrado em andamento. Então, eu tratarei aqui para vocês, de uma maneira resumida, uma introdução à estratégia metodológica, uma proposta de categorização, algumas considerações finais e propostas para pesquisas futuras. Bom, primeiramente é importante nós frisarmos a questão da globalização forte e fraca sobre essa dimensão do planejamento público de longo prazo. Nós temos, historicamente, uma dificuldade no Brasil de pensar planejamento além de governos, além de legislaturas, ou seja, 4 ou 8 anos. Então, a proposta da pesquisa é justamente refletir sobre esses planos
na perspectiva federal, para além desses mandatos mais de curto e médio prazos. Isso também sobre uma perspectiva de globalização e dos reflexos das influências internacionais em nossos planos de longo prazo. O Brasil já tem uma certa experiência de construção de planejamentos de longo prazo, ainda que mais uma perspectiva formal, e existe um debate sobre graus de influências internacionais com relação aos nossos planos de longo prazo. A ideia da globalização forte, em que existe uma maior ingerência de organizações internacionais nos aspectos internos, e a ideia da globalização fraca, em que se prima mais pela perspectiva de se construir planejamentos sobre o enfoque doméstico, dando primazia aos interesses mais internos em detrimento de alguns interesses internacionais. Então, a pesquisa ela tem a finalidade de refletir sobre quais são as diferentes dimensões das políticas sociais globais no planejamento público federal brasileiro, dentro de um recorte de 24 anos, de 2007 a 2031, a partir da leitura de 3 relatórios específicos oficiais que foram construídos pelo governo federal nesse período. Como estratégia metodológica, nós fizemos uma análise exploratória e documental, ou seja, a leitura desses relatórios, os seus indicadores, metas e, enfim, o que eles expuseram com relação à sua visão de futuro. São 3, portanto, o Brasil 3 Tempos, o Brasil 2022 e o Estratégias Nacionais de Desenvolvimento Econômico e Social. Nós partimos da teoria fundamentada em dados, ou seja, nós partimos da categorização dessa análise documental para criar tipologias ou taxonomias e assim tentarmos entender algum padrão de influência internacional na perspectiva das políticas sociais globais desses relatórios. E usamos para isso o software Obsidian para fazer esse processo de categorização. Quanto ao desenvolvimento, nós então fizemos a leitura desses 3 relatórios, Brasil 3 Tempos, que reflete futuros de 2007 a 2022, foi elaborado em 2020 e 2006, Brasil 2022, que fala de futuros de 2010 a 2022, e o Endes de 2020 a 2031, me fazendo todo esse período. Então, nós tivemos aqui algumas conclusões, como critérios de análise da categorização. Passou aqui, só um segundo. Nós percebemos um alinhamento do plano com uma visão global, ajustamento das políticas sociais globais, o apoio de parcerias internacionais, abordagens de diferentes políticas sociais globais desses planos, uma construção de cenários futuros sobre questões sociais globais. Então, a temática das políticas sociais globais estavam nesses planejamentos. Nós também percebemos alguns enfoques geográficos, integrações com organizações internacionais, como a ONU. Alguns desses relatórios também apresentaram medições de resultados sobre essas questões mais voltadas para as políticas sociais globais, enquanto outros não. Então, houve uma diversidade de construção e de importância que esses relatórios trouxeram com relação a essa temática das políticas sociais globais e de que forma essas organizações internacionais ou mesmo outros países influenciam na nossa visão de futuro de longo prazo nessa temática. Enquanto uns planos tinham essas perspectivas, outros não tinham. Como considerações finais, nós percebemos que todos os planos apresentavam um certo alinhamento com os impactos das agendas internacionais no plano doméstico. Os 3 planos nacionais ajustaram-se às políticas sociais globais, embora não se tenha evidenciado apoios financeiros de organizações internacionais nesse contexto, o que influenciaria a nossa visão também. Ou seja, quando nós somos financiados, de alguma maneira a gente acaba trazendo essas políticas, essas transferências de políticas para dentro da nossa realidade local. E os 3 planos de longo prazo apresentam políticas sociais mais focalizadas que universais, e somente o Plano Brasil 2022 não trouxe alguma metodologia de prospectiva estratégica, ou seja, uma visão metodológica de como se construir futuros, numa ideia de planejamento no sentido prospectivo, para longo prazo, pensando em longo prazo. No que diz respeito ao enfoque da América Latina, só o Brasil 2022 trouxe essa perspectiva mais da nossa relação e ambiente da América Latina, que isso reflete também a construção dos nossos planos de longo prazo. Se a gente só pensa numa medida mais restrita, a gente não considera todas essas influências que podem ter no contexto. Outros aspectos não estiveram presentes em tais planos, como uma ausência de estratégia de monitoramento,
acompanhamento e avaliação contínua desses planos em longo prazo, que é um problema, uma ausência de medição de planos anteriores para trazer um recorte histórico dessa construção em futuros, também é uma deficiência. E para pesquisas futuras, eu entendo que... Deixa eu só tirar que está aparecendo uma questão do Zoom aqui na frente. Pronto. Novos estudos poderiam expandir essa análise para adicionar mais documentos, inclusive planos nacionais, setoriais, subnacionais, o que nós já estamos fazendo. Nós coletamos planos de longo prazo de estados, membros e de municípios para fazer esse comparativo com planos federais. A pesquisa limitou-se a uma análise comparada e descritiva desses planos, sem se aprofundar nos aspectos de impacto, obstáculos e efetividade. Ou seja, construímos planos de longo prazo, mas eles estão sendo monitorados, são efetivos, sim ou não, e como isso impacta a perspectiva de planejamento para a lei de mandatos, de curto e médio prazo. Também é uma falta de referência clara a planos anteriores, como já foi dito, né, que evidencia essa descontinuidade estratégica quando a gente fala de design de futuros, de pensar futuros em longo prazo no Brasil. E outras pesquisas poderiam se ampliar nesse sentido. Bom, é isso. Faltam 40 segundinhos aqui de acordo com o meu tempo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, também parabenizar todos os trabalhos que foram apresentados e me coloco à disposição para esclarecer e também receber as contribuições de vocês. Muito, muito obrigado. Perfeito. Obrigado, Jerônimo. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Anderson, eu Pode posso fazer perguntinhas de uma vez, Pode sim, assim? fique à vontade. Pode sim. Também Ô, quero Jerônimo, eu queria primeiro... Ô, Marcos, você quer falar primeiro? Fica à vontade, se quiser. Não, depois de você. Beleza. Ô, Jerônimo, então eu quero primeiro te parabenizar, que você é muito eloquente, assim, você explica muito bem, de forma sucinta, assim, fiquei morrendo de inveja de seu vídeo, assim, porque eu não tenho vocação para influencer, não gosto de gravar vídeos, mas enfim, você explica muito bem. Muito obrigado. E aí eu queria também parabenizar pelo seu tema, porque eu sou formada, além de administração pública, em relações internacionais, então eu gosto muito desse tema. E aí eu queria verificar uma percepção sua, porque assim, lembrando lá meus idos de internacionalista, o que que a gente via? Quando você tinha essa dinâmica, né? Uma diretriz internacional imposta a uma realidade doméstica, principalmente países em desenvolvimento, né? Que a gente usa essa categoria lá do CEPAL de 1900 antigamente, né? Como é o Brasil. Então, a gente percebia que as diretrizes internacionais tinham uma dificuldade muito grande de serem vigentes, né, nas realidades domésticas, muito em função dessa falta desse caráter de enforcement, né? Porque assim, cada país tem sua soberania, lida de uma forma diferente, gestão governamental varia de ser mais ou menos cooperativa. E o que que eu estou percebendo nas dinâmicas das relações internacionais, né? Você tinha um histórico, por exemplo, você colocou políticas sociais, né? Mas, assim, por exemplo, as políticas de desenvolvimento econômico, né? Você tinha, vamos supor, um Banco Mundial que colocava uma receitinha ortodoxa lá para funcionar, aplicava aqui no Brasil, metinha foi cumprida ou não. Então, a gente já tem essa cultura aí de não conseguir cumprir, né, muito essas metas. Então, como que você está reparando essa questão das políticas sociais? Porque outro interesse meu de pesquisa é a questão da política ambiental, né? Eu estudo também gestão de recursos hídricos, então a gente vê uma dificuldade enorme de implementar, né, ações, planejamentos a longo prazo, considerando diretrizes internacionais, né? Então, assim, como que você percebe essa dinâmica dentro desses três, né, instrumentos, né, planejamentos que você vai trazer, assim, qual que é a perspectiva deles, se vai ser, né, assim, a longo prazo, executadas essas metas ou não, quais foram as influências internacionais que tiveram ali. Que uma coisa que eu reparo, assim, a tendência dos países é cada vez mais, principalmente nesse contexto de conflito internacional que a gente está vivendo no Oriente Médio. A gente teve, por exemplo, o desmantelamento da União Europeia com o Brexit, ou seja, um modelo mais bonitinho que a gente tinha, né, de um acompanhamento cosmopolita generalizado, ser, né, descambou. Então, assim, aí pensando num planejamento a longo prazo, seguindo orientações de fora, numa realidade doméstica igual a nossa, que tem, né, a gente fica na corda bamba aí com a questão da ideologia, porque pode ser que o seu projeto aí de 4 anos mudou o governo, tchau, descamba tudo. E aí, como que você está reparando essas dinâmicas aí, até para
né, o seu prosseguimento da pesquisa vai depender dessa dinâmica ideológica e dessa vertente nacional aí que está vigorando. Mas parabéns pelo seu estudo, eu estou querendo ver a continuação dele aí depois. Legal. Obrigado, Cristina, pelo comentário, pelas perguntas. Então, eu tenho algumas questões ainda iniciais, né? Tenho lido alguns artigos, também análises documentais. O que eu tenho percebido como hipótese é quando você tem uma parceria internacional de algum um planejamento, que seja mais duradouro, em que há um financiamento, essa transferência da política, a regra dessa transferência é muito ditada por quem financia. Então, de alguma maneira, o país se submete a esse processo e você consegue ter uma perspectiva mais de longo prazo, mas quem dita as regras, por exemplo, BID, enfim, que tem essas políticas, eles acabam ditando as regras sobre como fazer. Um caso emblemático é a questão da Agenda 2030, que não tem essa questão do financiamento, mas a gente conhece bem e tenta implementar, mas no Brasil nós temos muitas dificuldades. Tem um caso muito interessante a nível municipal, que muitos municípios, a partir da análise documental que eu recolhi de normativos com relação a planos de longo prazo, os municípios hoje praticamente copiam e colam as mesmas legislações de Agenda 2030, dizendo que implementaram a sua realidade local, mas já existem dados, inclusive do IPEA, que praticamente os ODS não estão sendo cumpridos e não vão conseguir ser entregues conforme prometido. Então, é algo mais na teoria que efetivamente na prática, muito. Talvez advindo dessas, então, vários pontos que a gente poderia pensar, não daria para realmente dizer, concluir, teria que fazer uma pesquisa mais clara sobre isso, mas hipoteticamente, você faz essa transferência de política, mas há ali um trabalho ainda que precisa ser feito para adaptar a realidade local, a realidade doméstica, e existem várias questões que influenciam. A gente tem uma questão também orçamentária, esse é outro debate importante de planejamento e orçamento. Nosso orçamento, o plano plurianual é um plano de médio prazo, é um plano institucionalmente mais longo que a gente tem, entre aspas, é um plano de médio prazo. Então, nós não temos um instrumento, existe até uma literatura chamada orçamento público antecipatório, que pensa em trazer a visão de orçamento para o longo prazo, para se vincular ao planejamento. Então, tem também uma fragilidade interna sobre essa perspectiva de se construir orçamentos de longo prazo, se pensar planejamento de longo prazo. Tem ainda o desafio de transição de governo, que é um instrumento importante para pensar em longo prazo. Então, são vários desafios internos também que acabam impactando esse processo. A nível de influências externas, a gente tem essas perspectivas de financiamento ou não financiamento, enfim, essas questões ideológicas que atrapalham o processo. Teve um caso emblemático agora do governo do Bolsonaro, que tentou implementar a política nacional de longo prazo, mas ela acabou não indo para frente. Enfim, tem essa falta de compreensão do que seria a longo prazo, quando, por exemplo, o governante ele inicia essa agenda, pode-se entender que ele quer ficar no poder por mais do que poderia, institucionalmente falando. Então, existem vários desafios a nível financeiro, a nível organizacional, a nível da nossa própria Constituição, da nossa legislação sobre perspectiva orçamentária e financeira, e também, como você disse, a questão ideológica. Então, para mim, ainda, como é uma pesquisa em âmbito mais inicial, eu tenho percebido isso pelas documentações, pelos normativos que eu coletei, pelos planos, e tem outros desafios além desses, da efetividade desses planos de longo prazo. Muitas pessoas ainda duvidam dessa questão, né? Se no médio prazo a gente já tem dificuldade, quanto mais no longo prazo. Mas nós temos políticas que precisam naturalmente pensar a longo prazo, ser pensadas a longo prazo. Por exemplo, saneamento básico, questões ambientais, são naturalmente pensadas a longo prazo. Então, cada vez mais a gente precisa reforçar e entender como esses planos funcionam, de que maneira eles recebem influências externas, como nós também consideramos o nosso ambiente, no nosso caso aqui a América Latina, como isso influencia e impacta os nossos futuros, pensando futuros no plural. Então, basicamente, não sei se eu consegui responder de uma maneira mais clara, também considerando esse meu recorte inicial, são essas perspectivas e hipóteses que eu tenho no momento. Bom, a minha questão, parabéns, Jerônimo, excelente. O seu time também de orientadores são ótimos, então você vai ter muito debate mesmo com eles. A minha questão seria, e até calhou, porque você falou da área, né, de meio ambiente, a Cristina defendeu a tese dela sobre a questão de gestão de bacias e como é que a visão de curto prazo é que impera, né? Então, acho que ela fez essa pergunta também por, né, essa inquietação que ela tem. A minha sugestão é que você não
porque na dissertação de mestrado não vai dar para trabalhar, mas que você delineasse as questões relacionadas a partidos políticos em termos das transições de longo prazo, para além dos instrumentos, né, orçamentários e planejamento em si, umas questões relacionadas com o monitoramento das políticas públicas de longo prazo, porque a questão europeia, por exemplo, eles utilizam de um monitoramento, de uma verificação por quem está financiando, isso você já explicou, né? De consultorias, na sua maioria, e cada vez mais, eu acho mais interessante, é que consultorias de universidade, de modo a ter alinhado o conhecimento técnico com a prática da gestão. Então, acho que isso também é interessante. Partido político, quem é que verifica se a política de longo prazo financiada está sendo executada ou não? Né? Quem que é esse ator? Porque também, no caso brasileiro, o que a gente vai verificar é uma concentração nas Big Five, né, de vários parâmetros de alinhamento da gestão. Então, acho que isso faz muita diferença ao ver ao longo prazo. E minha sugestão para você terminar rápido a dissertação, né, é que você concentre em poucos e vai sugerindo, né, o que vai ser para o futuro. Parabéns, obrigado. Obrigado, Marcos. Excelente. Anotei aqui tudo que você falou, quando você estava falando, eu fui anotando aqui. Voltando, Jerônimo, assim, a qualidade dos questionamentos dos doutores é fora do normal, né? Do doutor Marcos, da doutora Cristina. Vou te parabenizar, a gente tem que passar mais um vídeo, tem que ir, né? Vou te parabenizar pelo seu trabalho, tá? Sim, eu só conhecia mesmo, né? O Endes, fiquei assim, com seu método ali, entendeu? Fiquei imaginando o trabalho que você fez, porque eu acredito que você não citou que nenhum software ali para lidar com o trabalho, então deve ter sido grifando mesmo, milhares de páginas, trabalho em cima, né? O método ali é trabalhoso, eu sei, né? Teria fundamentado em dados. Então, assim, te agradecer por você disponibilizar, vir aqui apresentar para a gente, né? No futuro aí eu quero ver também a publicação dos seus trabalhos e ver o que a gente consegue crescer com o que você vai dizer para a gente, tá? Muito obrigado. Obrigado. Silvia, assim, a gente pode passar o último vídeo e para a gente finalizar, o que você acha? Podemos sim, podemos passar. Agora eu estou no celular, se você puder passar novamente, minha conexão lá não estava ruim, não estava boa. E os arquivos que ele manda, como é que baixa isso? Ok. O dado, por exemplo, vamos lá pesquisar Salvador. Aí tem lá saneamento básico Salvador. Aí vamos dizer que eles têm as informações ou o dado lá que tiver. Como é que eu tiro isso de lá? Tá ótimo. Ótimo. Eu me chamo Débora Vasconcelos, eu sou mestre pela FGV EBAP. Estou aqui com vocês para apresentar o artigo que eu escrevi em conjunto com a professora doutora Fátima Baima e com a professora doutora Daniela Martins Diniz. Ele versa sobre o teletrabalho durante a pandemia de Covid-19, o impacto na produtividade e no bem-estar dos servidores da subchefia para assuntos jurídicos da Presidência da República Federativa do Brasil. Inicialmente, né, considerando a pandemia mundial de Covid-19, o governo brasileiro acabou por adotar condutas de restrição de funcionamento dos serviços públicos e privados, para proteger a população e conter a disseminação do vírus. Nesse sentido, né, e visando a continuidade da prestação dos serviços públicos, a administração pública federal teve que se reestruturar. E uma das mudanças mais significativas foi justamente a adoção do modelo do teletrabalho, né, do trabalho remoto. No contexto da Subchefia para Assuntos Jurídicos, a SAG, órgão da Presidência da República, tais mudanças também impactaram o modelo de trabalho, bem como o desempenho dos servidores. No que diz respeito ao problema de pesquisa, né? Diante da necessidade de afastamento do convívio social, buscou-se analisar no estudo os impactos decorrentes dessa implementação do teletrabalho.
nesse setor fundamental da estrutura da Presidência da República, né, a SAGE. Aí nós fizemos esse estudo tanto sob a ótica do bem-estar, quanto sob a ótica da produtividade desses servidores que, ao tempo, faziam parte dos quadros da SAGE, né? Ao tempo, no caso, no período pandêmico. Assim, a pergunta de pesquisa que a gente delineou para o estudo foi justamente como o teletrabalho afetou a produtividade e o bem-estar dos servidores durante a pandemia da Covid-19, né? A visão teórica do artigo girou em torno de 3 aspectos. O primeiro deles foi uma contextualização sobre o teletrabalho no âmbito nacional, né, no âmbito brasileiro. O segundo foi uma discussão sobre as vantagens e desvantagens do teletrabalho. E o terceiro foi justamente os impactos do teletrabalho no bem-estar e na produtividade dessas pessoas ouvidas. No que diz respeito à metodologia, para que isso fosse alcançado, para que nosso objetivo fosse alcançado, né, nós conduzimos pesquisas qualitativas no contexto da subchefia para assuntos jurídicos. Foram realizadas 10 entrevistas com servidores da SAGE e a gente, além disso, analisou documentos secundários que foram produzidos ao tempo e avaliavam a produtividade de cada uma das subchefias que compunham a SAGE. No que diz respeito a essa questão da análise dos resultados, né? Todos os colaboradores que foram ouvidos foram colocados em teletrabalho, ao menos no início do período da restrição do convívio social pela Covid-19. Nesse aspecto, 80% dos ouvidos relataram apresentar maior produtividade sobre o modelo remoto. No que tange a bem-estar, né, 60% dos ouvidos afirmou não sentir prejuízo ao seu bem-estar nem à sua saúde mental quando colocado em teletrabalho, né, quando desempenhando o trabalho através da modalidade remota. Todos os ouvidos acabaram por perceber menor absenteísmo dos colegas na modalidade remota. Eles percebiam um maior engajamento de todos da equipe, justamente por estarem trabalhando de casa. Os achados eles acabam por revelar principalmente impactos positivos, né, com a adoção do teletrabalho, em razão dessa situação pandêmica. Para os servidores, o novo formato ele possibilitou uma maior produtividade, e essa maior produtividade foi inclusive provocada, dentre outros aspectos, pela redução do tempo de deslocamento de trabalho para a residência, além da possibilidade de uma maior conciliação, né, nesse período de demandas, tanto de casa quanto do trabalho. Como pontos negativos, alguns entrevistados citaram a redução da convivência social entre as pessoas e um aumento da dificuldade de resolver determinadas demandas em alguns momentos de baixa interação pessoal. No que diz respeito às conclusões, no caso estudado, o teletrabalho, a gente acaba por enxergar que ele impactou de forma positiva a produtividade e o bem-estar dos servidores da SAGE durante a pandemia. Demonstrou-se ainda que, mesmo com esse formato laboral diferente, os indivíduos que integravam a SAGE sentiram-se mais produtivos e, em consequência, mais eficientes do que quando se comparado com o período pré-pandemia. E a principal mudança, de fato, encarada para esse comparativo foi a adoção do teletrabalho em larga escala nesse órgão. No que toca ao bem-estar, a gente verificou como positiva a posição de grande parte dos ouvidos com relação ao desempenho dessas funções através do regime telepresencial. E principalmente a justificativa principal, né, que as pessoas apresentaram quando demonstravam, né, como pontuavam essa questão do bem-estar, era justamente o desconhecimento inicial das consequências da infecção pelo vírus e o fato de estar em casa as preservava de eventuais intercorrências, enfim, infecções. Contudo, a gente não pode afirmar, né, que a majoração dessa produtividade, desse bem-estar, se deu exclusivamente em razão desse novo regime de teletrabalho, veja que essa correlação não significa exclusivamente causalidade, né? O que a pesquisa acabou por demonstrar é que, ainda que em teletrabalho, a produtividade e o bem-estar cresceram. A gente considera o estudo super relevante porque aponta para os gestores as vantagens e desvantagens do trabalho remoto, né? Tanto no que tange à produtividade quanto ao bem-estar. E a gente enxerga essa modalidade laboral como uma forma cada vez mais adotada pelas organizações públicas e privadas e que merece a atenção dos estudiosos. É isso, agradeço a todos. Qualquer dúvida, estamos à disposição.
uma pena ela não estar à disposição, porque eu tinha várias perguntas para ela aí. Eu Pois é, imaginei isso. Exatamente, Silvia, a realmente foi aplicação, né? até pela própria provocação inicial do Anderson, né? Então, porque essa, pelo que eu percebi, né, essa unidade administrativa de suporte jurídico à presidência, ela tem todo um contexto muito da organização do processo de trabalho que facilita mesmo, né? Ver se o parecer pode, não pode, se está de acordo com a lei, não está. Ei, tá assim, bem dentro do escopo de que realmente ele pode ser feito de forma remota, né? Então, eu acho que como a gente tinha comentado antes, a pandemia foi só uma desculpa para aquilo que devia estar sendo feito há muito tempo, né? Mas aí não está aqui para responder, então fica assim um fechamento de uma ótima sessão. Obrigado a todos. Perfeito, professor. Exatamente, a aplicação prática, né, efetiva como o senhor falou, demonstra ali uma moldagem ali do órgão específica ali que seria plenamente aplicável à questão do teletrabalho e com possibilidade de verificar a produtividade, o aumento da produtividade, né? Eu tive a oportunidade de fazer um pequeno estudo dentro da instituição, numa diretoria específica, quando do início da pandemia. E lá a gente teve um acréscimo ali de produtividade, né, individual ali em torno de 20%. Isso baseou, inclusive, as normativas seguintes da instituição em relação ao que quem tivesse em casa tinha que produzir a mais, né, se comprometia a fazer a mais. E aí, mais ou menos nessa ordem, e isso aqui era a apresentação que deveria ter vindo ali depois da de vocês, né, para poder facilitar a nossa discussão junto com os autores. Eu acho A professora... que o dela foi interessante porque meio que coaduna o que a gente conversou no início, assim, né? Porque essa percepção da produtividade, que é a preocupação grande, né, dos gestores, né? Está sendo produtivo ou não, ou seja, o próprio servidor percebe a produtividade. Então, será que não vale a pena levar em consideração a percepção dele, que está executando o trabalho, em vez de ter essa perspectiva, às vezes, né, enviesada, que é o que a gente comentou da cultura organizacional, às vezes dos gestores? Tanto que a próxima etapa da nossa pesquisa, né, do nosso grupo, eu, Marcos, é justamente a parte empírica, né? Gestor e servidor, como que vai dar esse embate aí, que é o que a gente vai evoluir aí na parte. Então, assim, que é o que está agora em voga, né? O que que vai ser do futuro do teletrabalho. Então, e o caso dela é interessante, porque reflete novamente, é um caso único, né, particularizado dentro dessa realidade aí da subsecretaria da presidência, que é né, coisas importantes em termos de diretrizes estratégicas do governo federal. E por que não, né, fazer isso em casa? Qual que é a diferença? Então, assim, só que aí um pouco dos trabalhos eu acho que a gente recai muito, que aí é uma crítica que eu faço, né, assim, eu também, enquanto, né, pesquisadora dessa área, a gente recai muito a vantagens, desvantagens do teletrabalho, benefícios, a gente está recaindo muito nessas perspectivas. Então, acho por isso que eu pensei também nessa ideia de temas transversais para tentar tirar um pouco antecedentes do teletrabalho. Então, a gente meio que está recaindo nas mesmas questões, né? Então, assim, como pensar essa dinâmica também de uma forma diferente? Então, aí tá aí, né? As sessões aí de semiárido, queria ver até os outros artigos também, aqui eu tive sorte de ter alguns trabalhos muito, né, assim, interessantes. Eu quero até ver os vídeos dos outros, né, que eu não consegui assistir, mas, né, vamos, né, indo aí nesse debate. Perfeito, perfeito. Bom, caí de paraquedas aqui na moderação. Quero agradecer muito a Silvia. Eu acho que foi extremamente produtiva, porque o Renato vai sair com boas indicações, né? Bons apontamentos ali no trabalho dele. O Jerônimo, igualmente, vai receber também ali, recebeu vários apontamentos interessantes da doutora Cristina e do doutor Marcos Vinícius. Então, assim, acho que no final das contas foi bastante produtivo, né? Bastante produtivo. Não esqueça, não esqueçam de assinar, ou melhor, desculpa, já estamos no final do evento, né? Já fizemos isso várias vezes. Não esqueçam de avaliar a sessão. Silvia, novamente agradecimento especial a você, É. tá? Muito Que é obrigado. isso. Eu queria agradecer pelo rico debate. Os artigos estão ótimos. Eu espero que a gente consiga
essas publicações e que no SEMEAD 2025 a gente tenha a oportunidade de estar aqui debatendo outros materiais. Parabéns a todos. Anderson, a sua promoção foi válida. Obrigado. Obrigada a todos. Parabéns, pessoal. Um abraço. Obrigado. Até Tchau. mais. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, viu? Valeu, Tchau, tchau. pessoal. Abraço. Valeu, muito obrigado.